Pessoal, hoje a gente vai aprender a fazer uma peça muito simples e muito rápida. A gente vai aprender a fazer um porta-óculos, tá? Ele utiliza poucos materiais, pedaços de tecidos pequenos, você pode aproveitar as sobras que você tem no seu ateliê e fazer uma peça prática, bonita e que tenha uma saída bem interessante. Para fazer o nosso porta-óculos, a gente vai precisar de 2 pedaços de tecido de 12 centímetros de largura, 12 centímetros de largura, por 20 centímetros de comprimento. Essa vai ser a parte externa do nosso porta-óculos. Para a nossa parte externa, a gente também vai precisar de 2 pedaços de tecido da mesma estampa do forro, com de 12 por 3. 12 de comprimento por 3 de largura. Esse tecido vai ser a mesma estampa do que a gente vai utilizar no forro, tá? Isso aqui é o que a gente vai utilizar para a parte externa. Além do tecido da parte externa, a gente vai precisar de 2 pedaços de tecido para o forro do nosso porta-óculos. Esse forro, ele tem 12 centímetros de largura por 22 de comprimento, tá? Esses tecidos, gente, são tecidos, retalhos de tecido de algodão. Como estruturador, a gente também vai precisar de 2 pedaços de tecido de 12 de largura por 21 de comprimento. Esse estruturador aqui é um TNT 120, um pedaço que havia sobrado de algumas bolsas que eu tinha feito. Então, você consegue fazer essa peça com bastante reaproveitamento do material do seu ateliê. Além dos tecidos, você vai precisar também de um botão imantado para fechar a sua peça. Eu vou usar o botão imantado, mas você pode usar qualquer botão que você queira, inclusive aqueles botões que a gente usa o balancinho para prender, a prensa, né, de botão. Eu não tenho a prensa de botão aqui, então eu prefiro usar o botão imantado. Mas fica a critério de vocês. É só mesmo para fechar o porta-óculos e não permitir que o objeto fique caindo dentro da sua bolsa. Vamos começar já a costurar a nossa peça. A primeira coisa que a gente vai fazer é costurar esse pedacinho de 3 centímetros no tecido externo. Isso aqui, gente, vai ser só para dar um detalhe no acabamento e vai ser nessa parte aqui que a gente vai costurar o botão imantado. Então, é mesmo só para dar um detalhezinho. A gente vai passar a costura, tá? Colocar direito com direito e passar a costura aqui para a gente terminar a nossa parte externa e começar a colocar o estruturador e o forro. Então, vamos lá. Prontinho, gente, a gente concluiu a nossa parte externa e agora a gente vai prender esse tecido no estruturador. Agora a gente vai prender essa parte externa no estruturador, passando uma costura de segurança por toda a borda. Depois a gente corta os excessos, a gente vai costurar toda a extensão dessa parte externa, né? Ajeitar ponta com ponta e costurar tudinho.
gente, agora a gente vai aparar todos os excessos para deixar a peça bem retinha. Vamos fazer isso também com a outra parte externa e o outro estruturador. Prontinho, gente, tá aqui as duas partes externas, feita toda a costura de segurança no estruturador. E agora a gente vai colocar o forro. Como que a gente costura o forro? Direito com direito, e a gente vai costurar aqui na parte de cima. Aqui e aqui. Vamos começar. Vocês observam que o forro, ele é um pouquinho maior que o nosso estruturador, não tem problema, tá? Porque a gente depois vai virar e aí ele vai acertar aqui embaixo, tá? Então, colocamos o forro, passamos a costura na parte de cima, vamos fazer deste lado aqui também. Vocês estão vendo que ele sobra aqui embaixo, mas não tem problema. Agora, o que a gente vai fazer? Agora, nós vamos costurar as duas partes. Vamos unir. Essa costura do meio tem que ficar certinha uma com a outra, desse lado e desse aqui. E para isso, é muito bom você colocar o alfinete, prender com o alfinete. Do outro lado a mesma coisa, você olha se está costura com costura e coloca o alfinete. E aí você vai costurar toda essa extensão aqui no forro também e deixar uma aberturazinha pra gente virar a peça. Então você vai costurar todo esse lado, passar aqui, 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 costurar aqui e aqui, deixando um espaçozinho de uns 3 dedinhos pra gente, 3 a 4 dedos pra gente virar a peça. Vamos lá. Aqui, gente, passamos toda a costura, aqui, seguimos e deixamos esse espaço para virar. O que a gente vai fazer agora? Aparar todas as bordas, tudo que sobrou de um lado, de outro, arredondar as pontas do forro, para na hora que virar ele ficar certinho, não ficar com calombo, não ficar amassado, ficar bem bonito. Então, vamos lá. Aqui, gente, nessa parte aqui, você pode chegar mais próximo da costura, que esse aqui é o forro. E arredondar, lógico que sem tirar a costura. Arredondar as pontas e começar a desvirar a peça. Agora,
terminamos de virar a peça, né? Tiramos os excessos de linha. E agora a gente vai fechar essa parte aqui. E está praticamente concluído o nosso porta-óculos. Eu vou trocar a linha da máquina, colocar uma linha escura, vocês estão vendo que eu estou usando uma linha branca. Vou colocar uma linha escura e vou terminar essa parte aqui. Muito bem, fechamos aqui, passamos a costura, fechamos a parte interna, o forro, e agora nós vamos virar e colocar o forro também no lugar. Depois de ajeitarmos o forro, esse é o nosso porta-óculos. Vocês podem ver que o forro foi todo colocado lá no fundo. A gente vai, vocês vão que ele tá retinho aqui, né? Não tá com calombinho, tá todo retinho, bonitinho. A gente vai agora ajeitar costura com costura aqui em cima, na boca, né, do nosso porta-óculos. E vamos passar um pezinho de máquina aqui em cima, rebater essa costura, para que o forro fique firme para dentro, tá? Vamos passar aqui. Vamos colocar a máquina assim e passar a costura. Muito bem, gente, aqui, ó. Passamos, tá vendo? A costura, rebatemos aqui e mantemos o forro mais firme para o interior do nosso porta-óculos. Tá pronto? Não, porque agora a gente vai colocar o botão imantado para manter ele bem fechadinho, para os óculos não caírem. O botão, vocês podem prender ele com a agulhinha à mão mesmo, tá? Eu vou fazer à mão. Você vai marcar o meio desse lado e desse e vai prender o botão pela parte interna do porta-óculos. Vamos lá. Aqui, gente, agulhinha, botão, marcamos aqui, não sei se vocês conseguem ver com giz, né? O meio, e vamos costurar o botão à mão aqui. Vocês podem ver que a costura não aparece aqui, tá vendo? Ela vai ficar toda só nessa parte de tecido interna. Muito bem, gente, tá aqui o nosso botão colocado. E agora é só fechar o nosso porta-óculos. Uma gracinha, um mimo a nossa peça. Vocês podem ver que ele cabe um óculos perfeitamente. Ó, não cai, tá vendo? Essa é a parte de botão. Não cai, bem firme. O óculos fica confortável, não fica apertado, tá vendo? Prontinho, gente. Uma gracinha a nossa peça. Espero que vocês tenham gostado, viu? Beijo grande, tchau!